E aí galera, tudo bom? Eu demorei um pouco gravar vídeo, a minha correria aqui, eu também perdi um pouco de influência, entendeu? Um pouco de, assim, vontade de gravar, correria, preocupação, aconteceu umas coisas aqui também que... É isso aí. Ó, hoje eu vim falar dessa caixa amplificada, ela é uma caixa amplificada daquelas chinesinhas, né? Aquelas que sempre que aparecem nas lojas hoje em dia. E essa caixa aqui, ela chegou para mim fazer manutenção, que a bateria dela tinha dado problema e não estava funcionando corretamente, você entendeu? Aí o cliente trouxe ela para mim e fazer manutenção. Eu já terminei a manutenção, só que falta a limpeza, né? Porque não fez a limpeza ainda. Igual vocês estão vendo aí, ela tá suja ainda. Essa caixa de som aqui, ela é até que é boazinha ainda, em vista das que tem hoje em dia por aí. E essa aqui é daquelas mais antigas, né? Ela não é muito nova, não, a fabricação dela. Ela nem é classe D, ela é classe AB, ó. Tá vendo? Ela usa TDA, olha lá. TDA 7377. 60 watts. Esse TDA dela aqui é 60 watts. Tá vendo? Classe AB. Ela aquece bastante essa parte aqui. Tem o dissipador dela bem grande, comparando com as outras, né? O dissipador dela é bem grande, olha lá. Né? Por causa que ela aquece muito, é um classe AB. Classe AB ela perde muita potência em calor. O classe D não, o classe D ele perde pouquíssima potência em calor. Aí por isso que o dissipador dela dos classe D ele é bem pequeno. Bem, vou até comparar para vocês, para ver se eu acho. Eu tenho um dissipadorzinho classe D aqui. Esse aqui, por exemplo, esse aqui ele chega a 500 watts, ó. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, ó. Olha o tamanho dele, ó. Olha o dissipador dele, o tamanho que é. Tá vendo? Ele tem um ventiladorzinho aqui, né? Um cooler aqui, mesmo assim. Olha o tamanho do dissipador. Usa dois transistores aqui, ó. Dois MOSFET. Não, dois FET. Né? Esse amplificador aqui é um classe D. Ele é bem simplesinho lá, tá vendo? Ele é bem simplesinho, mas ele chega a uma potência muito alta, comparando com aquilo ali. Aquilo ali é um classe AB. Ele é alimentado com 12 volts, entendeu? Esse aqui é alimentado com 12 volts. Esse aqui, ele consegue chegar, a alimentação dele, uns 75 mais 75 volts. Olha a diferença de alimentação, né? Para entregar os 500 watts, tem que colocar bastante potência nele. Não vai esperando se você colocar aí 40 volts, 30 volts, que vai funcionar e entregar os 500 watts. Não, tem que... Potência tem que vir de algum lugar. E na parte de amplificador vem da alimentação, entendeu? Se você alimentar ele com, sei lá, uns 100 watts e esperar que ele entregue 500 na saída, é impossível, entendeu? Potência... ela vem de algum lugar. A energia não se cria, a energia se transforma sempre com perdas, entendeu? Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um classe D, igual eu estava falando, é um classe D. As perdas dele é bem pouquinha em calor, tá vendo? Por isso que o dissipador dos classe D ela é bem pequeno, tá vendo? Ele perde pouca potência em calor. Agora, os classe AB, ele perde muita potência em calor. Tem amplificador, depende do modelo e o projeto, ele perde metade em calor. Metade da potência de alimentação em calor. Por isso que os classe AB, os dissipadores são bem grandes. E o classe A é maior ainda, porque o classe A ele perde mais calor que o classe B. O classe B e o classe AB, né? O AB, na verdade, é um classe A com AB. Aí por isso que fala classe AB. Mas a grande vantagem do classe AB é a durabilidade e a eficiência na qualidade dos médio agudo, entendeu? Mas o classe D ele ganha na qualidade dos graves, nas baixas frequências. E a eficiência dele é bem maior em baixa frequência. Hoje em dia já estão criando amplificadores classe D que tem uma ótima qualidade em médio agudo, mas não chegou ainda a qualidade dos classe A e dos classe AB. Mas vai depender de cada projeto, né? Então, como que eu vou colocar um amplificador classe AB? Tipo, exemplo,
um amplificador classe AB de 3.000 watts num amplificadorzinho pequenininho daqueles automotivos. Não tem nem como, né? Por isso que os automotivos, além de usar um amplificador menor, com pouca dissipação em calor e ainda alta eficiência da transformação da energia de alimentação em sinal de áudio, né? Em ondas sonoras. Ondas sonoras e depois do alto-falante, mas em sinal elétrico de áudio, entendeu? Eles trabalham de um pouco diferente. O classe D, ele funciona quase igual uma fonte chaveada. Essa aqui é uma fonte chaveada. Essa aqui é uma fonte chaveada fraquinha, tá vendo? 12 volts, 6,3 amperes. Dessa fonte aqui é fraquinha. E voltando ao assunto. Essas caixas amplificadas aqui, elas são muito... Até que são eficientes, né? O alto-falante que usa, o alto-motor falante aqui, ó. De 12 polegadas. O imã dela é bem pequenininho, ó. O imã dela é bem pequeno. Ó, vou ter que treino aqui para você ver. Ó. Então, uns 9 centímetros e meio o imã. Olha o tamanho do imã. E aqui é um drive TI, né? O que é um drive TI? Um drive TI é um drive que responde às frequências da corneta e do tweeter junto. Entendeu? Além disso, ele tem mais eficiência na transformação do áudio e joga o áudio mais longe ainda, principalmente dos agudos. Ele está usando uma corneta, aqui, ó, esse aqui é um cone grande, para mandar a voz e o agudo para longe, né? Aí esse drive TI ele tem mais eficiência nisso aí. O Twitter também tem, só que esses drive TI tem mais ainda. Eles são muito utilizados na linha profissional e na linha automotiva, esses drive TI. Antes o pessoal usava muito Twitter, né? Agora que hoje em dia o pessoal descobriu mais a eficiência desses drive TI, aí estão passando a usar. Drive TI aqui deve ter uns 30 watts também, não sei se está marcado aqui. Ah, não tá. É uns 30 watts também, tá vendo? 30 watts com uma alta eficiência, aí ele transforma esse sinal elétrico, pode ser um sinal elétrico baixo, mas com a eficiência do drive, ele consegue entregar bastante ondas sonoras, entendeu? Que nosso ouvido é mais sensível a ondas sonoras, que é a frequência mais alta, tipo assim, voz, os agudos, nossos ouvidos são mais eficiente em captar esse tipo de frequência. Por isso que os tweeter e os drive ou as cornetas, eles são alto-falantes menores, são indutores menores e conseguem entregar bastante ondas sonoras. Porque nosso ouvido que é mais eficiente nessa área, entendeu? E os graves, eles são uns alto-falantes, uns indutores com um imã maior, geralmente assim, né, que com grandes potências. São alto-falantes com imã maior e que precisa de mais potência para entregar ondas sonoras. Por que isso? Porque nossos ouvidos, eles são menos eficientes em graves. Os graves são sentidos mais, assim, nós sentimos mais na vibração do osso, do corpo. Aí nós sentimos mais grave do que nós estamos ouvindo, entendeu? Por isso que você chega num lugar assim, um ambiente que tem um som muito potente, com um show ao vivo, assim, você sente o grave mais do que você está ouvindo, entendeu? Porque nossos ouvidos têm baixa eficiência em capturar os graves. Nós sentimos o grave, sentimos no corpo a vibração, entendeu? Nós sentimos mais vibração do que nós ouvimos o grave, principalmente em baixa frequência. Agora, em médio agudo, aí sim, nós conseguimos ouvir bastante, porque geneticamente, nós fomos feitos para ouvir vozes, ouvir som de alta frequência, entendeu? Nós somos feitos para isso. E se foi Deus que fez nós para isso, entendeu? Agora, a parte de som assim, nós sentimos mais o grave, sentimos no corpo o grave. Quando o grave for muito forte, muito intenso, a gente até sente até o coração vibrar, o osso, sei lá, alguma coisa assim do corpo. Sentimos a vibração do grave, mais do que nós ouvimos o grave, você entendeu?
E a movimentação do ar, né? Quando cada vez a frequência mais baixa, mais movimentação do ar tem. Mas só que essa movimentação do ar, ele não tem firmeza, entendeu? Muitas das vezes, depende da frequência, ele não tem aquele impacto firme. Ele absorve um pouco. O ar, ele não dá conta de movimentar o ar com firmeza. Aí a gente sentia muito aquele vento do alto-falante ou da caixa. Ou até pode do próprio ar, tipo se você ligar um ventilador. Aí dependendo da frequência, sim, aí sim você sente o impacto, assim, como vou dizer, a pressão sonora. Pressão sonora vai depender muito do fator de amortecimento daquele alto-falante que está respondendo àquela frequência. Entendeu? Depende muito do fator de potência, do fator de amortecimento daquele alto-falante. Porque se o fator de amortecimento for muito baixo, tipo assim, sei lá, uns 50, 100 ou 200, o que vai acontecer? O alto-falante não vai dar conta, o amplificador não vai dar conta de movimentar o cone do alto-falante para causar pressão sonora, pressão do ar, pressão sonora que chega nos nossos ouvidos e no nosso corpo, entendeu? Se o amplificador for com baixa pressão sonora, baixa fator de amortecimento, o alto-falante vai mexer ali, vai movimentar o ar, mas só que não vai ter pressão sonora. Nossos ouvidos, em baixa frequência, ele captura pouca eficiência em baixa frequência. Só que nós sentimos a pressão sonora, tipo aquele baque seco no peito que a gente sente, dependendo da pressão sonora, até vibra o corpo, vibra o cabelo. Isso aí é pressão sonora. Agora, movimentação de ar é diferente. Tipo você assim, vou ligar um som ali com um amplificador com baixa fator de amortecimento. O alto-falante vai pular, e a gente não sentimos praticamente nada. Sentimos só aquele vento assim no corpo, entendeu? Aquele vento do alto-falante. A gente não vai sentir a pressão sonora. Agora você chegar num lugar assim, tipo os amplificadores que tem mais fator de amortecimento, aqueles profissional, aqueles bem parrudo, bem grande, bem potente. Ele movimenta o alto-falante movimenta pouquinho assim, ó. Mas só que aquele movimento do alto-falante é um movimento firme. Ele não precisa ficar jogando alto-falante, ele movimenta pouquinho. Aquele pouquinho, ele dá uma pressão sonora. A gente sentimos no peito aquela pressão sonora. Aí junta vários alto-falantes, aquele ar ali do alto-falante é pouco ar, mas tem pressão, tem firmeza. Tipo assim, ó, ele movimenta firme. Agora quando tem baixo fator de amortecimento, ele movimenta assim, ó, tá vendo? Manda assim, vai simplesmente soprar. Aí se você colocar um alto-falante que foi projetado para ligar em som profissional, num som automotivo ou num som que tem baixo fator de amortecimento, o alto-falante, o amplificador vai jogar o cone do alto-falante e vai bater bobina ou estragar a suspensão. Por quê? Esse tipo de alto-falante foi projetado para trabalhar com um amplificador com alto fator de amortecimento, de 1000, 2000, entendeu? Aí ele vai trabalhar firme. Aí se você colocar no amplificador que tem baixo fator de amortecimento, ele vai movimentar e não vai dar pressão sonora, entendeu? Assim que funciona. E esses amplificadores aqui, igual eu tô falando aí desses aqui, igual esse vídeo é especialmente para isso, não é para falar essas coisas, né? Mas a gente empolga. Esses amplificadores assim mais fraquinhos, ele tem baixo fator de amortecimento, entendeu? É bem baixo mesmo, coisa de 40, 50. Aí o que acontece? Além de ele ter um baixo fator de amortecimento, ele distorce muito se aumentar muito o volume. O que acontece no cone? Você vê lá o cone movimentando igual louco ali. Esse amplificador meu é potente. Olha o cone, como alto-falante, como que pula, como que mexe. O que acontece? O alto-falante, igual eu falei, ele trabalha o cone de acordo com o fator de amortecimento do amplificador, entendeu? Se você colocar distorção, é pior ainda, porque o alto-falante ele tem que trabalhar nessa curva aqui, ó, vendo? É onda senoidal. Tipo aquilo ali, ó lá. Onda senoidal, ó, a onda como que funciona, tá vendo? Isso aí é onda senoidal. Aí o alto-falante vai assim, ó, tipo fazendo uma onda assim mesmo, ó, tipo esse movimento de onda. Aí quando você coloca a distorção, ele faz assim, ó, pra lá, pra cá.
Pra lá, pra cá. O que acontece? Quando faz isso aqui, ó, ele sai do ponto de magnetismo do ímã. Aí ele bate cone pra frente e bate bobina pra dentro do alto-falante. Aí vai danificar o alto-falante. Fora que esse movimento, ele não tem pressão sonora. Ele tem só movimentação de cone. Você vai sentir pouca pressão, mas só com distorção. A nossos ouvidos, geneticamente, foi projetado para trabalhar, para ouvir onda senoidal. Isso aí não é da natureza. A onda senoidal é da natureza mesmo. Onda quadrada é a modificação. Onda senoidal é da natureza. Praticamente todos os sons da natureza, natural mesmo, é onda senoidal. Aí se você colocar uma onda quadrada, vou ver se eu consigo gerar onda quadrada aqui. Pera aí, vou ver se eu consigo. Acho que esse osciloscópio tem onda quadrada. Pera aí, desculpa aí. Vou mostrar pra vocês o que é uma onda quadrada. Vou dar uma pausa no vídeo aqui rapidão, pera aí. Pronto, isso aqui que é onda quadrada, tá vendo? Esse aqui, o osciloscópio tem um gerador de onda quadrada lá. Esse aqui é onda quadrada, tá vendo? Olha a diferença da senoidal. Ele vai um pico bem alto, para o cone e desce lá embaixo e para o cone de novo. Esse pico aí, ele foge do magnetismo do ímã. Aí gera... Ele, além de esforçar a suspensão do alto-falante, ainda corre o risco do alto-falante bater bobina, por causa da distorção. Isso aí é a grande causa de queima de alto-falante, porque o alto-falante não foi projetado para trabalhar em onda quadrada, entendeu? E essa onda quadrada, ela prejudica muito o alto-falante e o amplificador também. E os amplificadores, eles são feitos para trabalhar com onda senoidal. Se você colocar a onda quadrada por muito tempo nele, ele vai aquecer até queimar, entendeu? É isso aí. Voltando ao assunto, as caixas amplificadas hoje em dia, essas caixinhas compactas, elas são muito fracas e acabam estragando o mercado. Porque a pessoa chega lá na loja e vê uma caixinha amplificada lá, levinha, com bateria e declara ali, sei lá, tem umas que declaram até 5.000 watts, entendeu? É verdade, 5.000 watts aí é totalmente falso. Porque uma caixa de 5.000 watts, ela vai pesar no mínimo ali uns 100 quilos, entendeu? Dependendo do amplificador, não chega a 100 quilos, mas vai pesar numa média uns 80 a 100 quilos, uma caixa de 5.000 watts. E aí, geralmente essas caixinhas não pesam nem 40 quilos. Como que uma caixinha dessa aí, uma caixa dessa que declara 5.000, 40 quilos? 40 quilos é demais, né? 30 quilos, sei lá. As que tem bateria pesam um pouco mais, né? Que geralmente essas caixas usam a bateria de chumbo ácido. Gosto que, por exemplo, tinha uma bateria de chumbo ácido. Com bateria ela pesa um pouco mais, mas sem bateria ela pesa bem pouquinho. E essas caixas não declaram nem, sei lá, nem 10% da potência declarada, né? Não chega nem isso não chega. Porque você tem conhecimento, você abre o aparelho, você vê como que a caixa tá, como que é o amplificador, vê alimentação, principalmente alimentação, né? Que é o principal do amplificador, alimentação. Não vale nada eu pegar essa caixa ali e colocar um amplificador ali de, sei lá, de 1.000 watts com a alimentação dessa aqui. Não vai valer de nada. O amplificador vai entregar até uns, sei lá, depende do amplificador ali, dos classe D, vai entregar uns 80% da alimentação, 80, 90% da alimentação, entendeu? Do que está sendo alimentado, vai perder pouca energia. E dos classe AB, vai perder bem menos ainda, entendeu? Por isso que a gente tem que prestar atenção na alimentação. Não é que tá lá atrás do aparelho, tá tipo assim, 200 watts, 250 watts, que você tem essa potência de alimentação, vai entregar 100 watts em classe AB. Não é assim também. Porque os fabricantes não colocam o consumo máximo nos aparelhos. Porque se colocar o consumo máximo no aparelho, muita gente não vai comprar porque que vai ser, esse consumo é assim, então a potência dele é assim. Não é assim. Você não vai ouvir a potência consumida. Você vai ouvir a eficiência dos indutores, dos alto-falantes, entendeu? Tipo assim, esse amplificador aqui,
é 60 watts, então vai tocar menos que um de 200 watts. Pode até tocar, mas vai depender muito da eficiência do alto-falante. Geralmente esses alto-falantes, essas caixinhas assim, eles são muito eficientes. Qualquer potencinha que colocar nele ali, ele já toca um volume alto. Porque eles trabalham com alto-falantes, com indutores, com alta eficiência de áudio. E não precisa, e ele não deixa mandar muito grave, que o que consome mais potência do amplificador e da alimentação é as baixas frequências, os graves. Médio e agudo não consome muita potência, entendeu? Aí, além de não consumir muita potência, ele tem mais eficiência nessas frequências e nossos ouvidos têm mais eficiência em ouvir essas frequências, entendeu? Aí esses alto-falantes aqui, ó, ele é fraco, ó, tem 30 watts, tá marcado aqui, ó. 30 watts. Ele tem 30 watts, ele suporta 30 watts de potência, só que a eficiência dele é muito alta. Aí você consegue ouvir bastante ondas sonoras e com baixa alimentação, com baixa potência de alimentação. E principalmente esses drive aqui, eles são bem fraquinhos, suporta pouca potência, mas ele tem uma eficiência bem mais alta que o alto-falante ainda, entendeu? Essa eficiência, geralmente a eficiência desses drive aqui chega acima de 100%, entendeu? Ele ainda transforma, como vou dizer, a mais do sinal elétrico, sinal de áudio que está alimentando, ele consegue, por causa do cone aqui, ó, ele consegue transformar mais ainda, ele consegue amplificar aquele som que está sendo reproduzido pela bobina. Você entendeu? Aquele sinal elétrico assim produzido pela bobina, ele consegue amplificar aquele sinal. Você entendeu? Isso aí é a eficiência do indutor, eficiência do alto-falante. Esses alto-falantinhos também, ó, ele tem um cone bem levinho e bem levinho assim, a suspensão bem leve e o cone bem fininho. Aí ele tem mais eficiência em transformar o sinal elétrico em ondas sonoras. Entendeu? É assim que funcionam os alto-falantes. Eu pego o alto-falantão lá de, sei lá, 3.000 watts, com um cone ali, dá pra você até dar uma porrada nele que ele não rasga, nem mexe direito. Por quê? Aquele alto-falante tem baixa eficiência, só que suporta muita potência. Entendeu? Ele suporta muita potência. Se você mandar 5.000 watts nele, ele vai tocar, tipo, exemplo assim, ele tem 90% de dB, de eficiência, certo? Aí você coloca lá 5.000 watts e vai tocar um certo som. Aí você coloca outro alto-falante com, sei lá, 95 dB, ele tem bem mais eficiência do que aquele 5.000. Tipo um alto-falante de 2.500 watts e você coloca 5.000 watts nele. Ele vai tocar mais por causa... Não, deixa eu enganar. Ele tem 5.000 watts. Se você coloca 5.000 watts nele, ele vai tocar menos ou igual ou de 2.500 alimentando com 2.500 por causa da eficiência daquele alto-falante, entendeu? A eficiência manda também na transformação do sinal elétrico, sinal de áudio do amplificador em ondas sonoras. Isso aí é a eficiência do alto-falante, a eficiência do indutor, entendeu? A eficiência manda muita coisa. E o que influencia na eficiência do alto-falante? De transformação de onda sonora, de sinal elétrico do amplificador em ondas sonoras ali do que está mandando alto-falante, do amplificador está mandando alto-falante em ondas sonoras. O que manda? O tamanho do ímã influencia. O tamanho do ímã e a qualidade do ferrite, qualidade do magnetismo do ferrite. Entendeu? Isso aí manda também na eficiência do alto-falante. Não é só por causa, o ímã tem ele grande ali, o ímã tem, sei lá, esse aqui, 9 centímetros. O ímã ali é de 20 centímetros, ou sei lá, 15 centímetros. O ímã é bem grande, então tem bastante. Não. O que manda também a espessura do ímã. Tem ímã que só tem só aquela arruela grande assim, mas no meio é oco, entendeu? Isso aí influencia também. A quantidade de ferrite, isso aí manda. A qualidade do ferrite e o tamanho do ferrite, isso aí manda muito também. E também que influencia muito, igual eu falei, a leveza da suspensão, entendeu? A leveza da suspensão, ela influencia muito na eficiência do alto-falante, na leveza da suspensão
E no peso do cone também, isso influencia. Esse aqui é bem molinho, ó, vendo? Esse cone aqui é bem molinho. Ele tem bastante eficiência. Aí vai lá, pega um alto-falante lá que declara lá, sei lá, 800 RMS, quer dizer que ele vai tocar menos do que declara 1100 RMS. Não, depende muito da eficiência dele. Se o de 800 RMS tiver 97 dB, 97 de eficiência, e o outro de 1100 tiver 95, o de 800 vai tocar igual ou superior àquele de 1100 com menos potência de alimentação. Você entendeu? Aí você pega uma caixa de som profissional lá, que é essa caixa lá profissional, de grandes marcas aí, que nem vou citar marcas aqui, declara lá 300 watts RMS. Aí a pessoa sem conhecimento chega lá, essa caixa aí é 300 watts, ela toca menos que a minha dessas caixinhas simples aqui, ela toca menos que essa minha caixinha aqui que declara 1500 watts. Vai lá, liga ela lá pra você ver se a diferença que tá. Por quê? O alto-falante é eficiente, dessa caixa de qualidade, né? O alto-falante é eficiente e o amplificador dela também é eficiente. Aí ele transforma bem mais sinal elétrico em ondas sonoras. Entendeu? Tipo assim, aquela falante lá daquela caixa de 300 watts tem 97 dB. 97 dB. E está alimentando com, sei lá, uns 300 watts. Aí ela vai transformar quase toda essa potência de alimentação em ondas sonoras. Entendeu? Vai transformar quase todo. Não é todo, né? Que sempre na transformação de energia, igual eu falei, né? Sempre em transformação de energia tem perdas. Nada é 100%. Ele vai transformar quase toda essa potência em ondas sonoras. Entendeu? Porque alto-falante, ele tem um cone. Mas o cone dele não é tão assim eficiente, tipo um cone de corneta, né? Se ele for um cone cada vez mais profundo, ele vai conseguir transformar mais as altas frequências em eficiência de áudio. Tipo assim, tipo uma corneta, né? Um drive, um TI, sei lá. Se você colocar tirar o cone dele, acabou o som, vai ficar bem baixinho, ficar chiadinho bem baixinho ali no drive. O que vai amplificar o som é o tamanho do cone e a qualidade do cone. Isso aí influencia muito nesses drives. Esse drive aqui, se você tirar ele aqui, ó, ela é enroscada, né? Se você tirar ele aqui e ligar ele sem o cone, ele vai ficar bem baixinho, vai transformar por causa do cone. Igual o alto-falante também. Se você tirar o cone do alto-falante e deixar essa bobina ali, e vai diminuir quase 100% do sinal, vai ficar bem baixinho o sinal. O que vai amplificar é o cone. O cone influencia também na eficiência. O tamanho do cone e a leveza do cone, né? Que eu esqueci de falar, né? Que o tamanho do cone também influencia na onda sonora. O que está fazendo a onda sonora aqui é a movimentação do cone. Lá. A bobina simplesmente movimenta o cone. E o cone que faz a onda sonora, que movimenta o ar. Mas, igual eu falei, que vai depender muito da pressão sonora, do fator de emudecimento. Vai influenciar muito. Se o cone mexer aqui, a bobina movimentar ele sem pressão sonora, você não vai sentir a pressão sonora, não vai sentir a onda sonora movimentando seu ouvido, seu tímpano ou seu corpo, entendeu? É assim que funciona. É isso aí. Esse vídeo aqui é só... Eu ia falar praticamente só dessa caixinha aqui, mas acabei me empolgando e falando mais coisas, né? É isso aí. Qualquer coisa aí, dá um joinha aí no vídeo, compartilha, se inscreve, que eu sempre vou tentar gravar mais vídeos, né, que eu sumi por um tempo aí. O YouTube até parou de publicar meus vídeos para as pessoas, mas é por causa minha mesmo, por causa que eu fiquei muito tempo sem publicar vídeos. Beleza? É isso aí. Fui.